continuidade à nossa aula de áreas e volumes. Nessa aula nós começaremos a falar sobre os volumes. Sim, fechamos a área aí na aula anterior e agora vamos dar continuidade falando sobre os volumes. Bom, vamos lá. O primeiro volume que nós vamos falar é o volume dessa figura aqui muito conhecida, que é o paralelepípedo, né? A gente lembra daquelas pedras que algumas ruas, né, são colocadas em algumas ruas. É o paralelepípedo, mas na verdade o paralelepípedo não só são aquelas pedras. O paralelepípedo ele pode ser, por exemplo, representado por uma caixa, né, entre outras diversas representações. Bom, no paralelepípedo, para nós calcularmos o volume, o que é o volume, pessoal? A área é quando nós estamos fazendo a medição de uma superfície, sim? Então nós falamos que a área tem a ver com uma superfície. Agora, o volume tem a ver com todo o interior interno de um determinado recipiente ou uma determinada figura geométrica com 3 dimensões. Então, por exemplo, se a gente for pensar aqui na superfície, por exemplo, vai ser a área, né? Quando nós pensamos em todo o interior da caixa, vai ser o volume, né? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular a área, por exemplo, desse retângulo aqui, tá? Seria A vezes C, né? Porque esse tamanho aqui é C. Isso aqui mede C, aqui também mede C. Então, A vezes C seria a superfície dessa parte aqui interior, seria a área. O volume, nós calculamos todo o espaço interno dessa figura aqui, tá? Então, vamos lá. Para calcular o volume, o V, a gente vai usar a letra V para representar o volume como notação de volume. E para nós calcularmos o volume de um paralelepípedo, basta nós multiplicarmos as suas 3 dimensões. Então temos aqui, ó, A, B e C. Para calcular o volume é só fazermos A vezes B vezes C. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver aqui, por exemplo, essa dimensão aqui medindo 2 centímetros, essa dimensão aqui medindo 3 centímetros. Melhor, só para ficar aqui proporcional, ó, aqui ó, medindo, por exemplo, 6 centímetros, aqui é um pouco menor, né? Então medindo aqui 4 centímetros, e aqui, por exemplo, medindo 3 centímetros. Como é que seria o volume dessa caixa aqui, desse paralelepípedo com essas dimensões? Seria 6 vezes 4, né? 6 vezes 4 dá 24, e 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6, com 7. Então, o volume aqui seria igual a 72 centímetros cúbicos. Agora, pessoal, atenção. Nós vimos que quando se trata de áreas, o que aparece aqui é elevado ao quadrado. Agora, quando estamos falando de volume, sempre vai aparecer elevado ao cubo, porque nós estamos multiplicando as 3 dimensões, centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados, vezes centímetros mais uma vez, será centímetro cúbico, tudo bem? Agora vamos falar de uma outra figura geométrica, sim? Essa figura geométrica é o cubo. O cubo é uma figura muito parecida, é um sólido geométrico, muito parecido com o paralelepípedo. Basicamente, o cubo é um paralelepípedo. Qual é a diferença do cubo? Porque o cubo ele tem todas as dimensões com o mesmo valor. No geral, o paralelepípedo não. Ele não necessariamente precisa ter todas as dimensões com o mesmo valor. Eu posso assumir valores diferentes para cada uma das dimensões. Agora, no cubo, para ser cubo obrigatoriamente, todas as dimensões precisam ter a mesma medida. Então, se aqui, por exemplo, mede 3 centímetros, obrigatoriamente, aqui também vai medir 3 centímetros e aqui também vai medir 3 centímetros, tá? E aí, nesse caso, nós multiplicaríamos também as 3 dimensões. Ficaria 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, com essa dimensão, ficaria o volume igual a 27 centímetros cúbicos. E aí, olha aqui, ó. Quem é o nosso volume? O volume
é igual a vezes A vezes A. Colocamos a letra A, a mesma letra, porque é a mesma medida. E quando fazemos A vezes A é igual a A elevado ao cubo. E aí eu aproveitei aqui para colocar a área total. Olha só, pensa aqui comigo. Basicamente, para nós falarmos de área, quando estamos falando de sólido geométrico, nós vamos utilizar os conhecimentos que obtivemos na última aula, que era o conhecimento de áreas. Então, por exemplo, nesse cubo aqui, você concorda comigo que cada face, né, o que é a face? São essas superfícies aqui, né? Cada face é um quadrado, porque todas as dimensões possuem o mesmo valor. Então, no total, o cubo possui 6 faces. É só a gente pensar, por exemplo, no dado. Quantas faces o dado tem? 4 faces, né, na lateral, um em cima e outro embaixo, um total de 6 faces. Então, se eu quiser calcular a área total desse cubo, ou seja, quanto mede a sua superfície, vai ser 6A ao quadrado. Vamos então usar esse mesmo exemplo aqui. Se eu tenho um lado medindo 3 centímetros, então vai ser a minha área total. Como eu tenho 6 faces, então vai ser 6 vezes A ao quadrado. Por quê, pessoal? A ao quadrado porque cada face tem uma superfície, uma área, igual a A elevado ao quadrado, porque eu multiplico as duas dimensões para obter a área do quadrado, ok? Então vai ser 6 vezes 3 elevado ao quadrado. Isso vai ficar igual, então nossa área total vai ser igual a 6 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, e 6 vezes 9, quanto dá? 54. Então aqui vai ser 54 centímetros o quê? Quadrados, porque eu estou falando de área. E sempre que eu estou falando de área, vai sempre ficar aqui elevado ao quadrado a unidade de medida que a gente estiver trabalhando. Sim? Agora aqui, qual seria o volume? Nós já falamos, porém aqui fazendo, ficaria igual a 3 elevado ao cubo. Então 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Só que aqui ficaria 27 centímetros cúbicos, porque estamos falando de volume, tudo bem? Agora vamos aqui falar da próxima figura, bastante atenção nesse momento, tudo bem? Vamos falar da pirâmide. Na pirâmide, né, nós lembramos lá do caso do Egito, né, lá no Egito tem várias pirâmides, a gente sabe exatamente o que a pirâmide é. A pirâmide ela pode ter uma base. O que é a base? A base seria aquilo que estaria encostando no chão, né? Seria a base dessa pirâmide. Nós podemos ter uma base, nós podemos ter a base triangular, como por exemplo essa pirâmide aqui. Nós podemos ter uma base quadrangular, nós podemos também ter uma base, também um outro polígono com mais lados. Tá? Então aqui ó, tem 3 lados, 4 lados, pode ter 5, 6, por exemplo. Sim? A pirâmide ela pode ser reta. Quando a pirâmide é reta? É quando o vértice, que é esse ponto aqui lá em cima, né, o vértice ele está perfeitamente alinhado com o meio da pirâmide aqui dentro, com o polígono aqui de dentro. Ou a pirâmide ela pode ser oblíqua. Tá? Então assim, existe várias questões sobre a pirâmide que nós precisaríamos aí trabalhar, porém numa aula posterior nós falaremos mais especificamente sobre a pirâmide, também como outras figuras. Nessa aula aqui, nós estamos focando especificamente no volume e estamos falando também de algumas áreas. Então, olha só, aqui na pirâmide, como é que nós calculamos o volume de uma pirâmide? É sempre 1/3 da área da base. Olha aqui, eu botei aqui, ó, AB. O que significa AB? AB é a área da base. Então, é 1/3 vezes a área da base vezes a altura, né, que é esse elemento aqui. Que vai lá do vértice de cima até aqui embaixo, tudo bem? Então, olha só, 1/3 da área da base vezes a altura. É assim que nós calculamos a área de uma pirâmide. E o tetraedro regular. O tetraedro regular ele é um tipo específico de pirâmide. Tá? É quando eu tenho uma pirâmide que todas as suas faces são um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que possui as suas 3 dimensões com a mesma medida. Então, ó, no tetraedro nós temos 4 faces, né? 4 aqui em cima e uma aqui embaixo, no total 3 em cima e uma embaixo, no total de 4 faces. E aí como é que fica o cálculo do nosso volume? O volume fica igual a A ao cubo, raiz de 2 sobre 12.
E aí eu aproveitei aqui para colocar algumas relações importantes, que é o da área total. A área total, por exemplo, é do tetraedro regular, é igual a A ao quadrado raiz de 3. A altura também é importante. Quem é a altura? É A raiz de 6 sobre 3. E o volume, né, que é o nosso foco aqui para essa aula, que é A ao cubo raiz de 2 sobre 12. Professor, é muita fórmula. Como é que eu vou fazer para gravar? Você vai fazer isso fazendo muitos exercícios, tá, pessoal? Então, essa recomendação aí que eu quero deixar bem frisada. O que acontece? Quando você assiste uma videoaula, você não vai ficar só preso à videoaula. Você vai precisar fazer bastante exercício para você fixar, tá? Então, basicamente, as fórmulas estão aqui resumidas, e aí você vai lá no nosso material e faz os exercícios aí, exercita bastante para ficar com isso, ó, na veia, beleza? Um abraço, até a próxima.